Chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Amém. Palavras do profeta Oséias para nosso início de reunião, de culto, de adoração a Deus, para nos alegrar, para saber que a promessa do Senhor se cumpre em nossas vidas. Aqueles que estavam fadados a estarem ausentes da glória, da presença de Deus, Deus nos chamou. Nós somos esse povo, que não estávamos separados para outra coisa senão a perdição. Deus nos amou, Jesus nos amou e nos trouxe vida e vida eterna. Deus é grandioso, Deus é maravilhoso. A razão da nossa existência nós devemos a Ele. Isso não é com entendimento humano, não é conhecimento científico, isso é fé. E essa fé vem do próprio Deus às nossas vidas. Louvado seja Deus que nos dá a conhecer do seu amor e da sua vontade. Vamos orar? Vamos adorar o nosso Deus nesse momento. Pai de amor e misericórdia, como Tu és bom. Obrigado, Senhor, porque nós somos Teus filhos e o Senhor nos ama e nos chama para uma vida tão especial, plena, completa, abundante junto de Ti. Pelo amor de Jesus Cristo do Senhor sobre nós, viestes, ó Senhor, até nós, por meio do Teu Filho. Nós podemos tocá-lo, podemos ouvir a Tua voz, podemos falar com o Senhor, e o Senhor, ó Pai, falou conosco e fala até hoje. Nós Te louvamos e Te bendizemos pelo Teu imenso amor sobre nossas vidas, por nos tirar, ó Pai, do caminho da perdição, que estávamos fadados, e nos chamar de filhos do Deus vivo, filhos do Senhor. Obrigado, Senhor. Exaltado seja o Teu nome por toda criatura, em todo o tempo, em todo lugar. Honra ao Teu nome seja dado. Amém. Grandioso é o nosso Deus. Nossa vida é por causa da vontade dEle. Vamos exaltá-lo, vamos cantar para exaltar esse Deus maravilhoso que é o nosso Deus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem Ti. Perdido estou sem Ti, Jesus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, Jesus, Tu és meu pão.
Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou 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 sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Amém. Tem um texto na palavra de Deus, está no livro de Êxodo, capítulo 40, verso 16, ele fala assim: E Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. O Senhor havia ordenado a Moisés que construísse um tabernáculo e deu todas as orientações de como fazer. E Moisés fez exatamente tudo o que Deus mandou. E acho que cabe para nós perguntarmos, e nós devemos fazer isso periodicamente. E essa é uma oportunidade mais uma vez. Nós fazemos tudo o que Deus nos manda? Nós muitas vezes ouvimos Deus falar o que Ele deseja, dar a sua ordem para as nossas vidas. Mas será que nós conseguimos fazer igual a Moisés nesse momento da sua vida? Será que nós conseguimos poder dizer, nós fazemos tudo o que Deus manda? Eu, infelizmente, posso afirmar que nós não fazemos. Nós somos pecadores. Nós somos criaturas que não têm a perfeição nas suas vidas ainda. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, que é o próprio Deus. Ele é perfeito. Mas Ele habita em nós e nos conduz na nossa caminhada rumo à perfeição. Então nós ainda estamos em caminhada rumo à perfeição. Então a nossa imperfeição, ela existe. E a nossa imperfeição não deixa que nós façamos tudo o que o Senhor nos ordena. Mas Deus espera de nós o ajuste. Ele quer que a gente caminhe na direção dele em perfeição. Ele quer que a gente se arrependa dos maus caminhos. Foi o que Jesus falou quando veio aqui à terra. Arrependam-se dos seus pecados, porque próximo está o reino dos céus. Antes de Jesus começar o seu ministério, João Batista foi chamado por Deus para falar exatamente isso. Arrependam-se dos seus pecados, porque próximo está o reino dos céus. Que era o próprio Jesus Cristo trazendo a palavra de Deus. Ele era a própria palavra de Deus. Ele era a instrução. E Jesus, quando fala para nós cumprirmos o nosso propósito aqui na terra, de ir e pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ele fala que é para nós ensinarmos as pessoas a obedecerem tudo o que Deus nos tem ordenado. E quando nós não cumprimos isso, quando nós não cumprimos a vontade de Deus, o que Ele nos tem ordenado, nós falhamos e nos afastamos de Deus. Vamos aproveitar esse instante na nossa vida, vamos adorar a Deus e vamos declarar o nosso arrependimento agora. Senhor, Senhor Deus, nós somos, ó Pai, amados de Ti e somos felizes porque é o Senhor, ó Pai, que nos sustenta. Mas agora, nesse momento que viemos a refletir, ó Deus, em quem somos, nós também sabemos e queremos confessar que não temos a força suficiente para resistir a muitas tentações. Não temos muitas vezes a convicção plena de que somente a Sua vontade, ó Deus, deve ser seguida. E queremos fazer até a nossa vontade. E muitas vezes ela não é a vontade do Senhor. Pai, queremos declarar que nos arrependemos de quando não estamos fazendo a Tua vontade. Nos arrependemos de desobedecer o que o Senhor tem nos ensinado e tem esperado de nós.
Queremos fazer a tua obra, Senhor. Nos aproxima, Pai, uma vez lavados pelo sangue de Jesus, perdoados dos nossos pecados, que nada nos afaste de ti, Senhor, nem a mágoa, nem a vergonha do pecado. Que nós nos arrependamos, ó Pai, profundamente. Vem em nosso coração esse desejo agora. E nos traz, ó Pai, a alegria da tua salvação, todos os dias na nossa vida. É o que nós pedimos, de forma que também agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Louvemos ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias,
somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Amém. Amém. Glória ao nosso Deus sempre seja dado. Nós não nos cansamos, nem podemos deixar de expressar continuamente nossa adoração pelo nosso Deus. Ele é bom. Não há motivos outros para serem necessários para nós podermos externar a nossa alegria, a nossa disposição, nossa devida adoração ao nosso Deus. E agora, em continuidade ao nosso culto, nós vamos ler a palavra do Senhor para meditar nela. E o texto dessa noite, nós separamos a carta de Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 3, os primeiros 5 versos. 1 Timóteo, capítulo 3, dos versos 1 ao 5. Fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Nós, no dia de 1º de agosto, no nosso caso ontem, foi comemorado o Dia do Presbítero. Em 1866, o primeiro presbítero no Brasil foi ordenado, dia 1º de agosto. Por isso, na igreja presbiteriana, nós separamos o dia 1º de agosto para comemorar, refletir, enfim, a existência dos presbíteros na vida da igreja. E esse texto é justamente um texto que fala das qualificações do bispo ou do presbítero, que o significado seria o mesmo, né? O presbítero seria o ancião, seriam as pessoas responsáveis ou com atribuições de responsabilidade. Os bispos, então. O episcopado que o texto fala é justamente isso, o ofício de ser bispo ou presbítero. E nessa comemoração, nessa referência que nós fazemos à data, que a todos que estiverem nesse momento participando, que são presbíteros e presbíteras e que já têm essa vivência no trabalho, no ofício, no ministério de ser um presbítero, nossos parabéns também. Que Deus os abençoe, que Deus conduza as suas vidas e que essas palavras que nós lemos, sobre as quais nós vamos meditar agora, elas também se apliquem continuamente às suas vidas, como a todos nós, como nós veremos aqui a seguir. A Bíblia fala que é uma excelente obra o ofício do presbiterato. Quem deseja isso, deseja uma ótima coisa perante Deus. Homens e mulheres chamados por Deus, escolhidos pelos irmãos da igreja, para, juntamente do pastor, cuidar da igreja. E o que mais que o presbítero é? O presbítero não é uma pessoa especial melhor que as outras. Não. Na verdade, suas características são as mesmas de todas as pessoas crentes em Jesus Cristo, tementes a Deus. A orientação bíblica, corretamente interpretada, é que não pode ser presbítero quem não é, basicamente, um cristão coerente com a sua fé. Assim, a conduta do presbítero não pode ser menos cuidadosa do que já se espera da vida de um cristão autêntico. Como Paulo ensina a Timóteo, o presbítero deve ser um cristão autêntico. Vamos nos debruçar um pouquinho sobre alguma dessas características que o texto nos apresenta. Aqui Paulo fala para Timóteo que o presbítero deve ser irrepreensível. Isso nós já sabemos, não significa que seja uma pessoa isenta do risco de pecar.
não significa uma pessoa que não erra, porque então ninguém poderia ser o presbítero, ninguém poderia ter esse cargo, esse ofício de, junto do pastor, cuidar da igreja. Mas ele fala de ser uma pessoa irrepreensível, aquela que assume os seus atos e, especialmente, as consequências, é responsável por todos os seus atos. Então, ser irrepreensível é uma pessoa que se redime, que se arrepende, demonstra a busca do conserto dos seus erros, dos seus pecados. Então, ser irrepreensível, nós vemos, é uma característica não dos presbíteros, mas dos cristãos. E quando Paulo fala que o presbítero deve ser irrepreensível, é porque o cristão deve ser irrepreensível. E um presbítero deve ser um bom cristão. E nesse ponto nós temos que sempre nos atentar a essa questão. Ser irrepreensível é a nossa busca de não fazer coisas para ser repreendido. É a nossa luta contínua contra o pecado e especialmente o mal que habita em nós. Ser irrepreensível significa ser verdadeiro, ser sincero, e quando errar, admitir o seu erro e consertar o seu erro, não persistir nele. Então a característica de presbítero é a característica do cristão, que é autêntico, que é sincero, tanto naquilo que fala, para não ser hipócrita e fazer diferente, quanto especialmente no que faz, quando especialmente as pessoas à volta percebem as suas ações, e quando elas são corretas, seja a lógica aplicada aqui. Agiu com correção, com a correção dos cristãos, dos filhos de Deus, dos tementes a Deus. E quando erra, age com a correção dos cristãos, que se arrepende, demonstra a sua insatisfação pelo erro e a sua não concordância em permanecer no erro. Então, ser irrepreensível é uma característica do presbítero e é a característica do cristão autêntico. Avançando um pouquinho mais, o texto fala logo em seguida que seja esposo de uma mulher só, ou que seja a esposa de um homem só. Aí a gente já está falando todo sobre a vida, tanto sexual, os aspectos dos riscos, dos pecados que envolvem a moralidade ou a imoralidade, para que busque não cair nessas tentações, para que busque realmente manter a fidelidade, que é um dos compromissos do matrimônio e dos relacionamentos, para que o presbítero não seja uma pessoa que peca nesse aspecto, porque esse pecado ele causa muito constrangimento, tanto no relacionamento a dois, por isso está sendo falado que seja esposo de uma mulher só, ou no caso da presbítera, seja uma mulher de um esposo só. A Bíblia ela menciona várias situações em que homens da fé, homens de Deus, tiveram mais de uma esposa. Mas em nenhum momento nós vemos que Deus aprovou isso, pelo contrário. A orientação parece-nos muito simples, né? O homem deixará os seus pais, se juntará, se unirá à sua mulher. E não há uma repetição disso para que aconteça com outras mulheres ou com outros homens. Isso significa que Deus aprova sim a união fiel e realmente duradoura, feita na sua presença para a vida toda. Então o presbítero é aquela pessoa que se preocupa, se empenha com os laços do casamento, com os laços do relacionamento, e não só a aparência externa, mas ele vive essas características, ele vive esses valores na sua vida. E o presbítero também mostra que é um cristão autêntico, que, como nós já dissemos, não é uma característica de ser líder da igreja, é uma característica de ser cristão. E para ser presbítero precisa ser cristão, precisa ser um bom cristão. Que seja moderado e sensato, que diz respeito ao domínio próprio e à reflexão. Uma vez diante de uma situação em que o líder é chamado, é convocado a auxiliar, a direcionar uma questão, são duas questões importantes: que ele seja moderado, que ele não seja precipitado nas suas conclusões, que ele não seja ansioso e não demonstre essa ansiedade a ponto de não perceber a real situação que está acontecendo para poder emitir um parecer, uma decisão, um apoio. E fala também de ser sensato justamente nesse aspecto de refletir, de pensar, não no seu jeito pessoal, na sua forma única de ver as coisas, mas que não perca a visão do reino de Deus para todas as situações. O presbítero é chamado a justamente muitas vezes dirigir grupos de pessoas, como disse, pastorear junto com o pastor, pastorear a igreja. E esse papel
que se assemelha ao do pai diante dos filhos, não pode ser feito desleixadamente. Precisa ser feito com reflexão, com coração, com maturidade. Então o presbítero precisa sim desenvolver o seu ministério de maneira moderada, sensata, refletida, como todo cristão deve fazer na sua vida, todas as suas situações, suas decisões, buscar sensatez, moderação, domínio próprio dos seus sentimentos, que é um fruto do Espírito, ter domínio das suas reações, pensar com o coração de Deus, ver com os olhos de Deus. Cabe ao presbítero esse cuidado nas suas decisões, nas suas interações com as pessoas. Logo à frente fala para ele ser modesto e hospitaleiro. Duas características também que todo cristão precisa desenvolver. A modéstia não significa se diminuir e anular os seus valores, seus dons, seus talentos, suas qualidades. Ser modesto é justamente um combate ao orgulho. Ser modesto é justamente não se sentir ansioso por coisas maiores do que as suas necessidades. É não colocar energia demais em coisas que são desnecessárias, que muitas vezes sequer são úteis, mas são apenas um momento de vaidade, como diz Salomão, que praticamente todas as coisas nessa vida são vaidade. Ele que experimentou a glória, experimentou riqueza, poder, exaltação da parte de súditos, mas também de reis, de pessoas de alta patente. E ele pôde experimentar com toda a riqueza que teve, com todo o poder que teve, muitas satisfações, muitos prazeres. E ele fala, ao final da sua vida, quando ele escreve as suas memórias, os seus conselhos, ele fala, no final, praticamente tudo é vaidade. Todo desejo, além do necessário, é vaidade. É um momento que se esvai, que passa, e que o valor não fica, não permanece. Ser modesto é contentar-se com o que tem, valorizar o que tem. E o hospitaleiro, especialmente o cuidado ao próximo. Nós sabemos da direção que Cristo dá sobre os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. E uma coisa depende da outra. Um mandamento é tão importante quanto o outro. Não dá para amar a Deus sem demonstrar o amor ao próximo. E não se demonstra o verdadeiro amor ao próximo sem amar a Deus, sem conhecer a Deus, sem se devotar a Deus. Então, um presbítero precisa ser modesto e hospitaleiro, precisa ter cuidado com o orgulho, valorar as coisas que tem, que Deus lhe deu, e compartilhar as suas bênçãos, os seus bens, a sua vida com as outras pessoas, ser hospitaleiro, acolhedor, receptivo, atento às necessidades das pessoas. E mais uma vez, o líder da igreja, o presbítero da igreja tem esse papel, tem essa incumbência, mas todo cristão tem a sua própria missão de ser hospitaleiro, de cumprir com a vontade de Jesus Cristo, amando o próximo como a si mesmo. Fala também o texto que o presbítero deve ser apto para ensinar, mesmo sem um diploma de pedagogia, que ele tenha a disposição de promover o crescimento das pessoas à sua volta, compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência e monitorar o desenvolvimento das pessoas que estão com ele participando. Apto a ensinar significa uma pessoa disposta a ajudar o outro a crescer. Não basta dar as coisas às pessoas para suprir as suas necessidades, porque isso passa. Se nós damos o alimento para alguém que é necessário no momento de fome, a fome depois voltará. Agora, o que permanece? É a forma de nós lidarmos com essa situação. Se nós ajudarmos a pessoa a crescer, a encontrar o suprimento das suas necessidades com a sua própria força, com as bênçãos, com os recursos que ela possui. Isso é dignidade. Apto a ensinar é a pessoa que se dispõe a compartilhar o que tem, especialmente a sua experiência de vida. Os presbíteros, o significado que se alinha com anciãos, não significa necessariamente pessoas idosas, que por natureza têm uma experiência de vida já acumulada. Mais uma vez, pessoas que detêm a autoridade ou detêm a responsabilidade de cuidar de outras, naturalmente que devem perceber
que possuem conteúdo, que possuem experiências que podem ser partilhadas e precisam continuar aprendendo, continuar crescendo na sua vida. Então, apto a ensinar é uma tarefa do presbítero, do líder da igreja, mas é uma tarefa de todo cristão compartilhar as suas experiências com a família da fé e com as pessoas outras que Deus nos manda pregar o Evangelho, para que elas aproveitem das bênçãos de Deus na nossa vida, que já se tornaram experiências que são partilháveis, que são repartíveis às outras pessoas. Hoje nós temos uma experiência recente que muitos pais, mães e pais, têm se tornado professores de última hora. São por questões de segurança sanitária, as escolas fechadas e os filhos, para terem seu desenvolvimento não paralisado no conhecimento, estão recebendo aula online, e os pais é que têm sido os monitores e, na verdade, professores em suas casas dos próprios filhos. E a gente tem percebido assim, pessoas desenvolvendo talentos na hora de compartilhar conteúdos, com didática, com pedagogia, e pessoas descobrindo que não são vocacionadas para essa prática, especialmente como se fosse profissional. A dificuldade que existe para todas as pessoas compartilhar conteúdos com os outros depende de muita coisa, empatia, tentar se sentir no lugar do outro, tentar compartilhar a experiência que tem com a complexidade e a dificuldade que o outro tem de aprender, de receber esse conteúdo. Pedagogia é uma área muito importante. Nós não precisamos, para ser presbíteros, fazer um curso de pedagogia, mas precisamos, como todos os cristãos, ter a disposição de compartilhar o nosso conhecimento, usando tempo, usando paciência, usando dedicação. Atributos importantes para o presbítero e para todo cristão. Fala ainda o texto, não dado ao vinho, ou seja, que busca manter-se sóbrio, não dependente de coisa alguma. E ressaltamos aqui que não apenas a bebida alcoólica pode ser tratada como um agente entorpecente a outros elementos, e não só químicos que provocam alguma dependência e tiram a sobriedade, mas existem tantas outras coisas. Qualquer coisa que nos dominar é um ídolo, e é idolatria. Por isso que os vícios, as drogas, são compatíveis com o contexto de idolatria, o que nos afasta de Deus, o que chama mais a nossa atenção do que o próprio Deus. Não dado ao vinho significa justamente buscar sobriedade, saber dos efeitos perniciosos do excesso de vinho e buscar evitar. E quando fala vinho, não é apenas esse tipo de bebida, mas toda e qualquer coisa. Até o trabalho pode se tornar um vício e nos tirar o tempo e a atenção necessárias para compartilhar a nossa vida com os outros. Não dado ao vinho, busca manter-se sóbrio, não dependente de coisa alguma, que conhece os seus limites e que busca não se deixar limitar por nenhum tipo de elemento, a não ser a vontade de Deus. Fala o texto sobre características, não ser violento, porém cordial, inimigo de conflitos, que o texto por si já diz. Essa condição não é dada apenas ao presbítero, mas todo cristão deve ser uma pessoa dada à paz, a pacificação, como nas bem-aventuranças em Mateus capítulo 5, Jesus fala que são bem-aventurados os pacificadores, ou seja, aqueles que buscam a paz, que buscam pacificar as situações, esclarecer as situações, tirar as dúvidas onde elas existem e trazer o entendimento, trazer a verdade, que em última instância perfeita é o próprio Cristo. Aqueles que buscam a paz fazem a vontade de Deus. Então é justamente o oposto da violência, é o oposto dos conflitos, das guerras. A cordialidade como uma virtude sendo exaltada aqui, mais uma vez, não só ao líder, mas a todo cristão. Que não seja avarento, isso diz respeito ao uso do dinheiro e os demais recursos dados por Deus, ou seja, a mordomia cristã. Não ser uma pessoa que seja apegada às coisas, não só ao dinheiro, mas apegada a nada. Um líder tem que estar acima dessas coisas. Um presbítero precisa estar acima do mundo material. Ele sabe que todas as coisas são de Deus, vêm de Deus e são para Deus. Portanto, devem ser usadas assim. Então, a avareza, ela realmente afasta o líder, o presbítero, do trabalho, do seu ministério de maneira eficaz. Mas todo cristão também precisa ter essa disposição
e ver que todas as coisas que ali a si foram entregues, né, a essa pessoa foram entregues, a ele foram entregues, elas vêm de Deus. E Deus quer a nossa administração, nosso cuidado, nosso zelo, nosso emprego desses bens de uma maneira positiva, de uma maneira favorável à vontade de Deus. E por fim, e vamos concluir com esse último tópico, o presbítero é aquele que governa bem a sua casa, que trata os filhos com disciplina e respeito. E nesse ponto nós vamos ver aqui, biblicamente, a importância que tem a vivência em casa da família, que é a primeira igreja, podemos tratar assim. É o primeiro local santo em que nós temos a presença de Deus agindo nas nossas vidas, onde nós acordamos todos os dias. A Bíblia fala que em 6 dias nós devemos trabalhar e no 7º dia nós devemos parar nossas atividades cotidianas e dedicar esse dia exclusivamente ou especialmente a Deus. Nós devemos parar a nossa rotina. É uma orientação bíblica que nós quebremos a nossa rotina para termos um dia diferenciado dos outros. E justamente esse dia é o dia do culto. É o dia que nós cultuamos a Deus, nós praticamos culto a Deus e praticamos de maneira coletiva. Nós fazemos isso de maneira ajuntada com várias outras pessoas, com o mesmo propósito. Cada casa, uma realidade diferente, própria, única, exclusiva. Mas quando nos juntamos na mesma casa, a casa de Deus, a casa de oração, nós queremos nos despir, nós queremos tirar um pouco do nosso eu cotidiano e fazer juntos o nosso culto a Deus, fazer a nossa liturgia a Deus. Durante a semana nós desenvolvemos o que o autor norte-americano James K. Smith, ele diz que nós temos as liturgias diárias. As liturgias diárias são as nossas rotinas, coisas que nós realizamos, e muitas vezes com a reverência de um culto a Deus. Mas que nós não fazemos a Deus, fazemos pelas nossas necessidades. E essas liturgias muitas vezes combatem a liturgia sagrada a Deus. Muitas vezes elas nos tiram a atenção necessária para nos dedicarmos a Deus todos os dias. Muitas vezes as liturgias diárias, que elas são cotidianas, elas nos fazem apenas buscar a satisfação das nossas necessidades. E justamente aí nós muitas vezes desviamos da nossa maior necessidade, que é estar na presença de Deus. Existe um filósofo alemão, já falecido, 1860, chamado Arthur Schopenhauer. Uma das suas obras, O Mundo como Vontade e Representação, tem uma expressão que o mundo inteiro usa e talvez muitas pessoas não saibam, que ele diz: viver é sofrer. Ele prega no seu livro, na sua tese, de que a vontade do homem é o elemento mais forte que domina a vida do homem e que o leva a uma conclusão. Ele nunca vai se sentir saciado. Porque uma vez que a vontade sempre exista, de ter, de fazer alguma coisa, uma vez atingido, outra vontade nasce. Ou seja, a insatisfação, ela é contínua, ele poderia dizer eterna. Schopenhauer fala ainda que em alguns momentos, talvez 2 momentos apenas, ele perceba uma forma de aliviar o sofrimento. E ele coloca a arte como um deles, quando a mente humana e os seus sentidos se abstraem da realidade, envolvidos numa música, numa obra, numa pintura, numa escultura, em que os seus pensamentos conseguem não focalizar em satisfazer uma necessidade, mas conseguem justamente se abstrair, se afastar da necessidade contínua de satisfazer as necessidades. Então ele diz que a arte é um dos momentos em que o homem consegue um alívio temporário do seu sofrimento, uma vez que viver é sofrer. Ou seja, viver é continuamente buscar satisfazer vontades que não param de nascer. Ele fala de um outro momento em que seria um ato consciente da pessoa, em que ele, sabendo que a vontade lhe causa esse mal, ele busca então refreá-la, lutando contra, se abstendo de coisas que dão prazer, se abstendo justamente da satisfação das suas necessidades, até das básicas. Muitas vezes ele busca então no sofrimento físico a forma de se libertar da natural escravidão, da busca da felicidade, de um sofrimento que é eterno, ou seja, enquanto viver, sofrer. Viver é sofrer.
Mas essas questões filosóficas de Schopenhauer, elas não são reais, elas não são totais. São um pensamento, uma linha de pensamento. O culto que nós praticamos uma vez por semana, ele tem uma condição muito especial nas nossas liturgias cotidianas. Como a palavra de Deus diz, em 6 dias trabalharás, mas um separarás para fazer a vontade de Deus e cultuar a Deus. O culto nos permite isso, quebrar a nossa rotina cotidiana e nos reaproximar, realinhar, reforçar o nosso contato com Deus. O culto é muito importante, o culto a Deus. Ele atende à necessidade do homem de prestar a adoração ao Senhor, ao seu Criador. Mas ele também alimenta a criatura diante da sua eterna necessidade de preenchimento, que só pode ser feito com a presença de Deus, com o próprio Espírito Santo de Deus. Uma vez preenchidos com o Espírito Santo, a nossa necessidade agora já está estabelecida a solução. É estar continuamente na presença de Deus. E ainda que nós saiamos do culto e nos afastemos desse local diferente, separado para a prática de adoração, nós temos que todos os outros dias, o combate das liturgias naturais, as liturgias diárias, cotidianas, que combatem muitas vezes as virtudes de Deus, as virtudes do Espírito Santo em nós, nós devemos buscar continuamente o alívio realmente das nossas necessidades, nos alimentando espiritualmente. Diferente de Schopenhauer, não fugindo, aliviando temporariamente nas artes, ou conscientemente querendo nos abster de coisas boas, para nos sentirmos, então, fortes diante das necessidades, das vontades. Nós precisamos de Deus na nossa vida. E nós precisamos de Deus no governo da nossa casa, reinando em nossa casa, sendo as leis da nossa casa, prevalecendo diante de todas as questões, seja quais forem elas, seja quais forem as condições, sejam sanitárias, sejam legais, sejam emocionais. Deus deve estar presente nos conduzindo. Deve dirigir realmente nossa casa. E como fala, não dá para dirigir a casa de Deus, as coisas de Deus, a igreja, se não pudermos fazer isso em casa. Mais uma vez, nós queremos reforçar o que Paulo ensina a Timóteo e fala com toda a igreja. Nós devemos e precisamos ser cristãos autênticos, desenvolver as virtudes do Espírito Santo e assim podermos ser também presbíteros, líderes na igreja, pastores da igreja, junto dos irmãos. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos intencionalmente buscar a Deus todos os dias na nossa vida. E além disso, nos abster da prática cotidiana, temporariamente ou semanalmente, periodicamente. Hoje nós não temos mais uma semana de 7 dias para todas as pessoas, porque nem todos trabalham 6 dias e descansam 1. Há quem trabalhe 3 e descansa 1. Há quem trabalhe 4 dias e descanse 1. Há quem trabalhe um dia e descanse o outro dia, turnos e serviços que muitas vezes chamados de essenciais, que muitas vezes são para todos. Nós temos que separar tempo para Deus. Nós temos que dedicar tempo a Deus, e não só algum tempo, mas toda a nossa vida. E se nós não podemos fazer isso continuamente, não nos abstenhamos de adorar a Deus com a prática da comunhão, com a prática do culto em comunhão. Essa é a vontade de Deus para a vida. Isso é um benefício que não tem medida, não dá para ser substituído. E apesar de hoje do recurso que nós temos, esse online, como estamos aqui fazendo agora, essa é uma possibilidade, mas eu confesso aos irmãos e reafirmo. Não é a maneira que a Bíblia nos tem ensinado, seja a forma adequada. A forma adequada ela exige sim a presença, o contato, o olho no olho, a respiração, o timbre de voz. Somente na presença um do outro é que nós teremos todos esses elementos conciliados. E mais ainda, Cristo fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. E eu tenho que, esse sentimento que a palavra de Deus nos traz, é justamente pela presença. É o sair da nossa zona de conforto, a nossa zona de permanência, e buscar estar na presença um do outro, junto de Deus. Meus irmãos, é o que nós tínhamos para compartilhar essa semana. Desejamos que essa palavra nos reforce nas vontades, nos desejos, nos desígnios de Deus para a sua vida. Que você também venha desejar
ser um bom presbítero, uma boa presbítera na sua igreja, que ajude a pastorear o corpo de Cristo, tendo uma vida abençoada e em ordem diante de Deus, conforme a vontade dele, todos os dias, na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus, tua palavra que fala aos nossos corações, ela penetra profundamente. Vivifica em nós, ó Pai, os desejos do Senhor, a vontade do Senhor na nossa vida. Que nós possamos agir conforme o teu ensino, conforme a tua vontade, todos os dias. Nos dá, Senhor, a tua direção, nos dá, Senhor, o caminho para a caminhada perfeita e adequada junto do Senhor, guiados pelo Senhor, tendo o Senhor a nossa luz, o caminho único e perfeito para as nossas vidas. Damos-te graças por isso e pedimos essas bênçãos, ó Pai, para todos nós, por mais essa semana, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém.